Viver a dois é uma arte. É a arte de se reconhecer. Outro é outro e diferente de você. Dentre as muitas definições que arriscamos fazer sobre a palavra amor, nenhuma delas poderá ser eficaz se não houver o comprometimento das partes envolvidas naquilo que lhes traz a realização mútua. Relacionamento é uma troca e que nem sempre possui medidas iguais. O ajuste exato exige equilíbrio e muita dedicação. Hoje, aqui no estúdio da Super News, eu tenho o prazer de receber a psicóloga valadarense formada pela Univale, Universidade Vale do Rio Doce, e que atua em vários segmentos da psicologia, dentre eles a psicoterapia de casais, Fernanda Rodrigues da Silva. Fernanda, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Desde já o meu muito obrigada. Agradeço, Kenny, a oportunidade de dar os esclarecimentos, de trazer informações, porque essa é a função da psicologia. Sempre informar para cuidar e tratar. Nossa, muito obrigada, sempre muito bem-vinda. Para começar, Fernanda, eu queria saber justamente isso. O que é, define para mim, psicoterapia de casais? A psicoterapia de casais é um trabalho realizado com casais que querem entender o processo desse relacionamento deles. A gente chama de psicologia sistêmica e que a gente vai entender através, dos recursos que a psicologia traz. A gente monta um genograma. O que é isso? Genograma? Genograma, as pessoas às vezes conhecem como árvore genealógica. A gente vai tentar construir quem que é uma parte, quem que é a outra parte, os pais, os avós, se o casal já tiver filhos, a gente também faz o levantamento para conseguir entender o que é que tem nesse sistema familiar, até para entender melhor os conflitos. Perfeito. Então, o que leva um casal a chegar no ponto de conflito é precisar de fazer uma terapia de casal. Como que isso funciona assim? O que leva, o que conduz, o que condiciona a esse ponto? Que tamanho é esse conflito? Eu sempre digo que existe um tripé. Um tripé. Os conflitos geralmente eles aparecem pelo quê? Não existe o acordo, é um ponto. Certo. O acordo não foi cumprido, é um outro ponto. E o terceiro é quem não cumpriu o acordo não teve uma consequência. Então, diante desses aspectos, é que a gente vai entender como que esse casal funciona. Perfeito. Com essa nova configuração de união, Fernanda, como você observa os relacionamentos de hoje? Sim, hoje já não há mais uma exigência de casar com o papel assinado. Então, romper com esses padrões faz com que esse novo modelo, de construção da vida a dois, o casal às vezes pode enfrentar alguns conflitos, da própria família que vai fazer algumas exigências, às vezes a família não queria que fosse daquela forma. E a união hoje, eu quero estar com alguém, alguém aceita essa condição, a gente aluga um apartamento e está junto. Então, essa novidade faz com que os casais, às vezes, tomem uma decisão precipitada de ir para a vida a dois, sem antes se conhecer e querer entender o que é que faz para abrir mão de algumas coisas para que a convivência aconteça de uma maneira mais harmoniosa. Eu acho que a pressa em estar com alguém acaba interrompendo um processo natural de conhecer uma pessoa especial muitas das vezes. No sentido não de ser uma pessoa especial, mas de não dar o tempo propício para a relação amadurecer. Eu tenho que me conhecer, mais ou menos isso que você disse aí, Eu tenho que me conhecer para eu aprender a me doar para o outro. Então as pessoas hoje estão muito aceleradas, mas eu acho que naquele sentido de não querer estar sozinho. Você acha que isso tem influenciado a demanda de conflitos hoje, de divórcios, de tantas relações rompidas? Esse aceleramento, você acha que isso pode estar influenciando? Não é via de regra que o tempo que o casal tem junto para ir para uma união, morar na mesma casa, faça o problema. Não é isso, não. Tem muitos casos que a gente vê de pessoas que se conheceram pela internet, ficaram, tiveram um momento de se conhecerem pessoalmente, começam a viver juntas e vivem muito bem, de uma maneira muito equilibrada. Na verdade, são os acordos mal feitos que fazem com que o casal comece a ter problemas. Então, não podemos garantir que o fato de que um casal, logo que se conheça,
vá viver junto, que eles vão ter os conflitos. Eu sempre brinco que é o casamento ou as pessoas que vivem o conflito? Porque o casamento em si é uma instituição que tem tudo para funcionar bem, desde que as partes consigam fazer os acordos necessários para que a vida funcione de maneira adequada. Perfeito. Mediante esses acordos que são feitos, o casamento, basicamente, posteriormente, surgem os filhos. E essa relação, você acha que os filhos, eles influenciam na vida conjugal do casal a partir do momento que eles chegam, que influencia? Existe uma vida sexual saudável, digamos assim, após a chegada dos filhos? Pois é, nós começamos a falar desse novo modelo de família, desse novo modelo de união, e nem sempre um casal começa a vida já a dois. Muitas vezes o casal vai morar junto porque já há uma gravidez que aconteceu. Então a gente também tem que considerar essas hipóteses. Não significa que um casal que teve que ir morar junto porque a gravidez apareceu não vai conseguir viver bem. Tem casais que conseguem viver bem, conseguem viver muitos anos juntos. O que a gente tem que observar é o nascimento de um filho faz com que, de um lado ou de outro, as pessoas descubram algo que talvez nem tiveram conhecimento de si mesmas antes. Muitas vezes o ciúme faz com que a vida comece a ter alguns fatores, né, de complicação. Às vezes o ritmo do bebê, né, o bebê chega e não vem com um manual de instruções. Então, para o casal administrar, né, ter um bebê, e eu não digo só o bebê de uma gravidez, não. Eu digo um bebê que foi adotado por esse casal. Né? Como que o casal vai fazer para lidar com a novidade de ter um terceiro na relação? E às vezes, no relacionamento, uma das partes pode dizer assim, hoje vai dormir na nossa cama. Aí a outra parte diz assim, não, mas isso não é correto. Eu li no livro tal, assim, eu ouvi na internet que não pode colocar a criança na cama. Então, essa falta de combinado faz com que o problema possa aparecer a partir do nascimento da criança. Você perguntou sobre a vida sexual do casal. Uma criança requer alguns cuidados. Geralmente, o que se observa é que a mulher, assim que terminou de ter o bebê, ela tem um foco de preocupação em cuidar, ver se o bebê está alimentado, se deu a hora de tomar banho. Pode acontecer do ritmo sexual cair um pouco nos primeiros meses que o bebê nasceu. Não só por complicadores, né, dessa novidade do bebê estar na casa, mas por algumas questões também do corpo da mulher, né, da adaptação, de como que ela está se adaptando, se o parto foi normal ou não. Então, é importante que a mulher dê conta de como que ela está com ela, porque nem sempre é a criança que fez com que o ritmo caísse. Perfeito. E como se identificar o momento exato, Fernanda, de que esse ritmo está influenciando, de que qual é a hora exata de procurar um especialista? A que hora que eu preciso procurar uma psicóloga, uma pessoa especializada para me auxiliar, porque está sobrecarregado e eu tenho que administrar melhor esse fato, a minha relação ela tá se desgastando. Qual que é o momento certo? Como identificar isso? Tem uma receitinha para isso, assim? Eu costumo dizer que psicoterapia não é para respostas, porque respostas o Google já dá. Psicoterapia é para que a pessoa aprenda a fazer perguntas sobre ela mesma. No caso da psicoterapia de casal, é quando o casal começa a ter a necessidade de fazer novas perguntas. Por que é que a nossa comunicação não está adequada? Por que é que você dormiu fora da cama? O que é que aconteceu que nós brigamos na noite anterior e não conseguimos almoçar juntos? A partir dessas perguntas, o casal tem que conseguir compreender que muitas vezes, quando a comunicação está com muito ruído, precisa de ter a ajuda de um especialista. Então, a função, né, do psicoterapeuta, da psicologia nisso, é conseguir fazer com que o casal aprenda a respeitar quem que é consigo mesmo e quem que é nesse relacionamento com o outro. Fazer esse processo, né, de individuação, para que o casal consiga entender o que é limite e o que é fronteira. Existe essa diferença.
Você me fez uma pergunta antes, perguntando a questão do nascimento dos filhos, mas nem sempre só os filhos são ditos como o problema. Muitas vezes o casal diz que os parentes são o problema. Então, quando a gente fala de limite, fala de fronteira, a fronteira ela é geográfica. A fronteira é o que faz a minha casa ter um muro que separa a casa do vizinho. Isso é fronteira, é geográfica. Mas o limite é aquilo que eu coloco em relação ao outro. De que forma que o outro vai chegar na minha vida? Que perguntas eu deixo o outro fazer da minha vivência a dois? Casais que moram dentro da casa dos pais. Casais que moram nos puxadinhos, né? A gente chama de puxadinho. Puxou para trás da casa, puxou para cima da casa. Isso vai ter problema? Vai, pode acontecer, se o limite não for respeitado. Eu sempre dou o exemplo da chave. Quem tem a chave para se relacionar é a pessoa. É ela que diz quem é que entra e quem é que não entra. Verdade. E em relação a isso que você abordou da família, né? É muito natural a família entrar e, quando está muito próximo, entrar em detalhes pessoais do casal, e isso eu creio que realmente influencia. Você recebe lá na sua clínica muitas pessoas com esse tipo de problema? Os casais? Os casais em si, não tem como você categorizar que casal que chegou e que aquele conflito aconteceu com todos. Não é assim que acontece. Cada casal tem uma demanda distinta para atendimento. Tem casais que estão com dificuldade de engravidar. Porque um quer, o outro diz que não está no tempo de ter filho. Hoje em dia, né, esse mundo que a gente está capitalista, às vezes parar um tempo da vida até para ter um pós-parto não funciona muito bem na cabeça de algumas pessoas. Então, não significa que há um protocolo, né? O casal que chegou, todos sofrem do mesmo problema. Não. A psicoterapia de casal, ela é feita para casais que casaram e não conseguem conviver juntos. Ela é feita para casais que nos 3 primeiros anos, geralmente, que aqueles conflitos colocou a toalha na cama, lá em casa, na família dos meus pais, ninguém fazia isso, né? Que a gente chama do cabo de guerra. Nesse período, o casal também, às vezes, precisa de psicoterapia para entender que o relacionamento dos pais, nada pode interferir nesse novo relacionamento, porque são 2 novas construções de vida. Tem os casais também que querem ir para o divórcio. Então, às vezes, a psicoterapia é indicada até para que eles consigam administrar esses conflitos do divórcio. Eu também recebo casais que, dentro dessa decisão do divórcio, precisam de aprender a administrar guarda compartilhada de filhos e guarda compartilhada de animais de estimação. Essa é uma novidade, hein? Fernanda, eu vou pedir um breve intervalo, vamos segurar aqui. É um breve intervalo e você não saia daí, é só um minutinho. Hoje a gente está conversando com a psicóloga valadarense Fernanda Rodrigues da Silva. E daqui a pouquinho ela vai falar sobre a guarda compartilhada dos animais nas relações de casal. Não saia daí, a gente volta já.